Bom, muito boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast do PET. E hoje nós vamos entrevistar o professor Alexandre, que é membro do FC Camboriú e hoje está na Coordenação Geral de Ensino Superior. Muito boa noite, professor. Boa noite, Gustavo, Caio, satisfação estar com vocês. Bom, a honra é toda nossa, professor. Uma alegria Legal. muito grande, prof. Show. Bom, hoje a gente vai começar então, professor, falando um pouquinho do começo, assim, da sua formação, né? Na sua educação básica, prof, no ensino fundamental ali, você gostava de física, matemática? Tinha familiaridade com esses temas? Então, quando eu comecei, eu lembro que no ensino fundamental, até a quarta série, mais ou menos, eu tinha bastante facilidade com a parte da matemática, né? Na época não tinha física, mas tinha matemática. Eu me lembro, assim, que tinha bastante facilidade. E eu lembro que na transição de escola, para o quinto ano, né? Trocou o professor, naturalmente, e eu comecei a ter bastante dificuldade, assim. Então, acho que era muita postura que a professora tinha em relação à forma mesmo, a personalidade, e eu criei um certo bloqueio em relação a isso. E já fazendo assim um parênteses, né, como que é importante, né, como um professor se porta e como que ele conduz o processo de ensino, né? E aí eu lembro que eu fiquei bloqueado, assim, com essa questão da matemática até a sétima série, mais ou menos, quando eu troquei de escola. Aí eu fui para o oitavo, né, oitava série, em outra escola, e aí eu tive que começar a correr atrás do prejuízo. Então eu lembro que no início eu tinha facilidade, depois me deparei com uma situação na escola que tive essa situação com a professora, né, da personalidade, assim, a forma que ela conduzia o ensino, e aí eu fiquei, de certa forma, eu comecei a pegar uma certa resistência, ter uma certa resistência em relação à parte da matemática, à parte de exatas. E aí, quando fui para a oitava série, eu tive que me correr atrás do prejuízo, né, em relação a isso. E aí, já fazendo essa migração para o ensino médio, aconteceu que eu já tinha uma certa defasagem. Aí foi um pouco complicado, né, tive que fazer um esforço para tentar corrigir isso. Mas acabou que no final percebi que era a área mesmo que eu queria, seguir na linha de exatos, na área de graduação. Então, em Minas Gerais, mais ou menos essa ideia. E até muitas pessoas dizem que todos nós nascemos gostando de matemática, né, dessa parte exata, que parece que é algo natural mesmo, né, para nós, Nunca questão da ouvi. contagem. Sim, alguns pesquisadores defendem um pouco essa tese, né, de que é algo natural. Porém, com o passar do tempo, né, a forma que é nos colocada, a forma que é ensinada, se percebe, principalmente no Brasil, que a maioria das pessoas tem um pouco de, né, de resistência à parte das exatas, né? As coisas de exatas geralmente tem por exemplo, da graduação tem um grande número de evasão. Também, professor, que assim, na escola eu não era muito assim da fim da matemática, eu me lasquei na matemática o ensino médio inteiro. Mas, Sim. assim, cheguei no final e tomei uma decisão muito provável, né? Que eu decidi, vou fazer TI, vou fazer informática. Assim, surpreendi a família inteira, né? A família, assim, achou que eu ia para a área de, assim, biológica. Mas resolvi, assim... É porque eu acho que, assim, a matemática, apesar de estar, assim, muito presente na informática, não representa, de fato, a informática, né? Pelo menos eu sinto, assim, que não tem nada de algoritmo, não tem nada disso que é pelo menos do que é ensinado no ensino médio, que talvez se fosse apresentado, podia atrair mais gente, eu sinto, assim. Eu percebo que, de certa forma, assim, Caio, é muito... Dependendo do conteúdo da matemática que você está trabalhando, você tem uma certa dificuldade de mostrar isso na prática, né? E aí, com alunos, sente um pouco da dificuldade, assim, porque ele vê, por exemplo, a equação, né, lá aquele monte de letras, ok, ele tenta resolver ele tenta resolver esse raciocínio lógico, né, para resolver aquela equação, mas quando ele não vê uma aplicação, naturalmente, né, nós, humanamente falando, a gente tenta encontrar um objetivo para aquilo que a gente está aprendendo, né, e a matemática, muitas vezes, não só matemática, outras áreas também, mas como a gente está falando da matemática, muitas vezes essa aplicação imediata, ela não é
tão trivial, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive, por exemplo, na graduação, com matemática discreta. E era um professor da matemática, assim, né, muito teórico. E naquela época, no conteúdo que me foi apresentado ali, uma parte da teoria, e ok, eu tentei entender aquilo, né, não vi uma aplicação naquele momento, e até eu pensava assim, puxa, mas eu estou estudando isso aqui para quê, né? Para que eu vou utilizar? E é engraçado que depois de 4 anos, né, quando eu fechei ali o curso e fui para o mestrado, uma disciplina do mestrado de imediato que eu fui fazer, que tinha parte de criptografia, a base era toda aquela teoria matemática. Né? Então, naquele momento eu não vi uma aplicação, né? Mas depois era a base de algo que eu ia pesquisar, né? Que é a parte de criptografia, a parte de segurança, que tem uma parte ali de teoria, teoria de grupos, né? Tem essa teoria ali que é bem pesada, né? Para a criação de algoritmos criptográficos. E, então, o que eu percebo assim é muito disso. A gente é muito visual, né? Enquanto humanos também, a gente gosta de ver a aplicação das coisas. E, em certos aspectos, a gente não consegue mostrar a aplicação imediata e isso acaba causando um pouco de desinteresse, né? Dependendo. Na maioria das pessoas, eu penso que esse desinteresse por se aprofundar, estudar aquilo mais a fundo, né? Quando Então, eu estava, né, no ensino médio, eu sentia, meu Deus do céu, para que serve todas essas fórmulas de física, por exemplo, que eu estava vendo? Letra, eu não entendo de estudar. Quando eu saí do ensino médio, que eu comecei a ver as aplicações, eu comecei a descobrir quão interessante era essa área. Talvez se eu tivesse feito isso antes, eu, sei lá, teria feito elétrica, né? Engenharia elétrica, sim, talvez. sim. Inclusive, se eu tenho uma formação em engenharia elétrica, eu era mestrado. Sim, o meu mestrado e doutorado é na engenharia elétrica, né, em telecomunicações, na Unicamp. Então, a minha formação é em ciência da computação, na Universidade Estadual de Londrina, e depois fui para a Unicamp fazer o mestrado nessa área, né, dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, que é a faculdade, né, que tem os cursos de engenharia da computação e engenharia elétrica, que é muito forte essa questão de redes, por exemplo, né? Rede de computadores, enfim. Então, acabei indo para lá para trabalhar essas questões de rede de segurança, que era a área que, dentro do curso, eu me identifiquei mais, né? E desenvolvi PCC. Logo que cheguei na graduação, comecei com pesquisa, e na metade, mais ou menos, do curso, eu tive a disciplina de redes, gostei, então comecei a trabalhar essa parte de pesquisa, e depois, como no TCC, então já abriu portas ali para o mestrado nessa área, né? Nessa área de redes, uma área que eu gosto bastante. Professor, como que foi a escolha de ciências da computação na graduação? O senhor se identificou com computador assim mesmo? Foi uma escolha mais aleatória, porque a área estava em ascensão? Como é que foi? Foi muito de identificação, né? Na época eu fazia curso de informática, né? Básico, eu acho que todos nós, né? Essa geração talvez não, mas nós estava naquela, eu particularmente falando mais, né? Da minha geração, a gente estava naquela transição de máquinas de datilografar, né? Para computador, enfim, era muito comum as escolas ofertarem os cursos de informática básica, e também um pouco mais avançado, né? Dependendo do software que você queria fazer, né? Ali, enfim. E uma coisa que eu me considero uma pessoa bastante criativa, assim, sabe? Eu gosto muito de ter a possibilidade de criar alguma coisa. E eu creio, assim, acredito muito, e que brilhou os olhos na computação, é o fato de você não ter limite daquilo que você pode criar, né? O que você imaginar é possível, né? Na maioria das vezes você consegue programar, seja a nível de software, seja a nível de hardware, ou a combinação, né, de ambos. É uma gama muito grande de possibilidades e aplicável em basicamente qualquer área, né? Então, a base, né, parece que é a computação aí, enfim. E aí eu comecei a perceber muito disso, assim, como eu venho de uma família onde tradicionalmente o trabalho era muito manual, eu me pegava observando muito de procedimentos muito repetitivos, cansativos, perigosos, estressantes, né? Que depende do trabalho ali. E eu ficava sempre pensando, puxa, isso daqui daria para automatizar, né? É possível, né, automatizar, é
possível encontrar uma forma melhor de melhorar esse processo, enfim. E foi mais ou menos nessa linha que eu comecei a olhar catálogo de curso, né? Eu estava me identificando muito com essa parte de pensar em criar algo, né? Então, ciência da computação era a minha primeira opção mesmo, de fato, né? Também isso que você comenta em relação a uma área em ascensão, né? Bacharelado, e na minha região onde eu nasci e cresci, né? Aquela região ali no norte do Paraná, em Londrina, a Universidade Estadual de Londrina é muito forte, né? E o curso de ciência da computação é um curso muito concorrido lá também. E como estava também essa crescente da informática, eu vi que realmente era uma boa escolha. Assim. De fato, creio que foi uma ótima escolha. Né? Não me arrependo, faria de novo, por mais difícil que foi, né? Noites e tantas de sono aí, enfim, acordado, eu faria tudo de novo, porque talvez até com maior afinco ainda, né? Acredito que eu esforcei bastante, mas com maior afinco, justamente que é uma área que eu acredito que é muito interessante mesmo, a sua gama de possibilidade que você pode trazer para a melhoria do mundo, né? Para a pessoa, para a comunidade, enfim, vários segmentos. Então, mais ou menos assim, aí a universidade, como eu morava na cidade ao lado, ali no norte, né, do Paraná, chamada Iporã, que era do lado de Londrina, onde é a universidade, eles faziam campanhas anualmente de ir nas escolas da região, né, levando o catálogo de curso, né, explicando um pouco como era, e aí, com aquelas informações, não tinha computador na época, né, o acesso era um pouco mais difícil, questão da internet, mas comecei a pesquisar, comecei a ir atrás para entender um pouco melhor o que era ciência da computação, e fui. Claro que quando você escuta, né, ciência da computação, o bacharelado, né, você cria muito essa... Você tem assim, puxa, vou chegar lá e vai ser algo prático, assim, né? A gente vai chegar lá e vai ficar programando. Doce ilusão. Muita Aí você chega matemática. aí você chega lá, tem uma prática ou outra, mas o curso é muito teórico, né? É muito teórico. Então, como se Contra fosse um fazer caderno. matemática, cálculo, muito cálculo, e, enfim, é um curso muito puxado, né? Mas é porque é um curso bacharelado e ele te dá a base da computação, né? Então, depois, né, aí você segue para ali que você quer, talvez uma pós, mas ele te dá a base da computação, a parte teórica mesmo da computação em si, e aí você né, segue a linha ali que você tem uma maior afinidade. No meu caso foi redes, né? Mas aí banco de dados, engenharia de software, né? Enfim, a computação gráfica e tantas outras áreas aí da computação. Mas aí, professor, aí beleza. Você entrou na faculdade, identificou a área que você mais gostava, né, dentro da informática, se formou, e por que você decidiu dar aula, né, ensinar? Cara, aí essa parte é uma parte bem engraçada, assim, né? Eu esqueci de mencionar que a pergunta do Gustavo ali, o Gustavo, eu era muito antissocial, cara. E aí, Padrão. padrão, né? Eu tinha muito disso assim, cara. Tanto que essa questão da ideia de automatizar, eu queria seguir, antes da universidade, seguir uma linha de robótica. Eu acho muito interessante a parte da robótica. E eu até brincava, assim, com a minha família. Porque eu cresci vendo meus pais cuidando de gente, né? Liderando na comunidade, na igreja, em vários espaços. E eu via os perrengues que passam com gente, né, cara? Mexer com gente é difícil, né? Tem os desafios ali. E eu falava, cara, eu vou programar máquina, assim, robô, e me parece que não vou me incomodar, né? Como disse a galera aqui em Santa Catarina. E eu, totalmente antissocial, eu fui nessa linha, assim, sabe? Ser programador e vou ficar por ali. No back-end, né? Tal, escondidinho lá. Mas, assim, interessante que depois você passa esse processo, você vê características suas que você não percebe, né? Antes, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de compartilhar, assim, sempre quando eu tive oportunidade, sempre quando eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento, alguma ideia, alguma coisa, sempre estou ali para compartilhar. E eu lembro que quando eu estava nessa transição de ensino médio, estudando pegado mesmo, estudando física,
né, matemática, que eram as específicas do vestibular. Eu lembro que no terceirão, assim, naquela época a média era 50, né? Então, se você tirasse ali 100, por exemplo, primeiro, segundo bimestre, você já tinha passado, porque a média era 50. Então, eu lembro que já no segundo bimestre eu já tinha passado, tinha tirado 100, eu lembro, em matemática. Porque eu estava estudando muito, eu olhei o que ia cair no vestibular, então estava estudando bastante, porque tem essa defasagem, né? Infelizmente, você tem essa defasagem entre o ensino público, o ensino privado, cursinho, quem tem possibilidade de cursinho. Então, eu vi que eu tinha que correr atrás. E nesse correr atrás, eu tive, né, que aprender muitas coisas, até mais do que estava sendo ensinado naquele momento. Então, eu tinha a possibilidade também de compartilhar isso dentro de sala de aula, ajudar os colegas ali, enfim, que também, né, estavam alguns tentando o vestibular. Mas uma cena bem marcante, assim, você vê, depois você passa essa fase, puxa, eu não queria, a priori, né, ser professor, eu falo mesmo, sabe? Eu não queria, não imaginava, assim, tá, cara? Então, eu falo isso com todo mundo, assim. Você percebe características suas né, que é de compartilhar. Eu lembro que uma vez, nessa aula de matemática, uma professora pediu para eu e outra pessoa ajudar os demais. Uma sala, se não me engano, tinha 42 alunos, super lotada, né? Muito grande, um professor só, o pessoal com dificuldade. E eu saí ajudando a galera de resolver os exercícios ali. Eu lembro, nunca esqueço desse dia, assim, que a professora pediu para essa outra pessoa, ela falou assim, não, eu não vou ajudar, essa pessoa vai ser meu concorrente no vestibular. Então, assim, eu falei, caramba, cara, olha só, né? Visões de mundo diferentes, né? A pessoa tem um conhecimento, tem a possibilidade de ajudar, de compartilhar, mas dependendo do perfil, você acaba se negando. E aquilo ficou muito marcado, assim, isso eu me lembro muito bem. Então, depois que eu entrei na universidade, aconteceu a mesma coisa, porque isso é muito de perfil, assim, né, Gustavo e Caio, vocês têm, dentro do curso, vocês têm disciplinas que vocês parece que se identificam mais, né, vai melhor, né, tem ali uma questão, sei lá, da lógica, que você consegue resolver mais rápido, outra mais a questão de uma disciplina mais teórica, outra mais prática, enfim, cada um tem esse perfil. E dentro daquilo que eu tinha mais afinidade e tal, eu sempre estava compartilhando, sempre estava ajudando, né, o pessoal, e vice-versa também, nas áreas que eu tinha dificuldade, essa troca eu acho que é fundamental, você aprende muito com os pares, né, ali com seu colega de classe, isso é muito legal. Então, enfim, mas no fundo, né, falando, não vou mexer com gente, não, né, e eu estava meio que já definindo ali, final do curso, já meio se direcionando para uma área para desenvolvimento mesmo, né, já estava com tratativas com empresa para a parte de desenvolvimento. E aí surgiu a questão do mestrado, quando eu estava no TCC, né, o meu orientador de TCC começou a conversar comigo, né, essa questão de fazer uma pós-graduação, e aí eu acabei indo para a questão da pós-graduação, assim, né, e aí teve uma cena muito engraçada que quando eu estava em Campinas, eu tinha acabado de defender o mestrado, e um amigo meu, da igreja, ele era coordenador de curso de uma universidade privada, e ele era coordenador na engenharia de computação. E aí, como eu estava na área de redes, ele estava com a demanda lá de redes. E falou, cara, vai lá dar aula. Eu falei, não, cara, né, tipo, não é para mim isso aí, não dá jeito, né? Porque eu estava desenvolvendo no laboratório, ali trabalhando, desenvolvimento, que era o que eu gostava, né? Eu gostava muito de desenvolver. E aí essa proposta, eu sempre dando desculpa, não vou e tal, enfim. E aí a gente, né, eu conheci a Ana também na Unicamp, na universidade, e aí a gente resolveu casar, né? E aí a gente, cara, vamos casar, ok, vamos fazer uma festa, um planejamento lá, né? E casar é caro, né, cara? Muito caro e tal. Aí a gente fez uns cálculos, caramba, como o dinheiro que a gente está aqui não vai dar, né? Vamos tentar encontrar outras formas. Aí, com base nisso, eu falei, cara, eu acho que eu vou, esse meu amigo tá ali, né, e tal, acho que eu vou lá, vou lá dar aula. Eu lembro que eu cheguei, a disciplina era a disciplina de arquitetura, se não me engano, arquitetura de computadores. Inclusive, era a prova didática
no processo seletivo lá era esse, e depois já peguei essa disciplina. E, cara, foi uma experiência muito legal, assim, muito legal mesmo. Quando cheguei em sala de aula, né, o pessoal da engenharia de computação, comecei a trocar uma ideia com eles e iam conversar mesmo, compartilhar, assim, sabe? Puxa, pessoal, hoje a gente vai aprender tal coisa, o professor, tal coisa. Cara, eu lembro como hoje, esse primeiro dia, assim, foi uma sensação muito boa, assim, do fato de você ver um aluno querendo aprender algo e você tendo condição de direcionar. Eu lembro que logo, né, nessa turma aí, alguns alunos estavam no processo de trainee, até saindo fora do país, e precisavam de alguns conhecimentos específicos ali, que não estava relacionado direto com a disciplina, mas na parte de desenvolvimento, a parte de redes, enfim, outras áreas. Eles estavam na fase TCC também, precisavam de apoio. E eu vi ajudando uma galera, assim, pô, que legal. Porque, para mim, a graduação foi o divisor de águas, não só para mim, mas para minha família, né? Como foi o primeiro da minha família, de gerações tantas anteriores, que entrei, né, que fiz um curso de graduação, literalmente, cara, mudou muito, assim. Primeiro, a sua visão de mundo, né? Como você enxerga o mundo, você amplia totalmente sua visão, né? Muito preconceito que você tem, tantas questões que às vezes você carrega, quando você está nesse ambiente universitário, ele abre muito a sua mente, né? E também, depois, a questão financeira, né? Da possibilidade de você ter um emprego melhor, que te remunera melhor, enfim, são aspectos também que são consequência. Mas, se vendo, assim, os alunos crescerem, se desenvolvendo, e depois te dando feedback, puxa, professor, foi muito legal, aquela ideia, né, aquela dica para entrevista, enfim, você vai recebendo esse feedback. Cara, e aí, eu estava nessa dupla jornada, vamos assim dizer, desenvolvendo, liderando equipe de desenvolvimento e dando aula, e daí eu comecei a gostar muito disso, muito mesmo, sabe? E aí os próximos passos foi concurso e assim por diante, né? Mas mais ou menos assim, cara, mas não queria ser. Na verdade, se você fazer uma pergunta para um menino de 17, 18 anos, você quer ser professor? Cá entre nós, né, no país, o que você acha que vai ser a resposta? A maioria... Infelizmente, cara, infelizmente, né, em outros países, né, a profissão, ser professor né, algo muito louvável, né, muito respeitado. Enfim, infelizmente no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura, talvez a não valorização, né, e naturalmente os adolescentes, o pessoal que está para ingressar, a escolha de um curso, é bem difícil alguém que te fala assim, com toda seriedade, eu quero ser professor, entendeu? Antes da graduação, eu quero fazer um curso, por exemplo, de licenciatura, porque eu quero ser professor. Eu, particularmente, nunca ouvi, tá? Eu conheci duas pessoas assim, mas, assim, minha mãe é professora, né? Escolheu ser professora e trabalha na escola estadual, assim, então, batalhadora pra caramba, né? Não se encontra muitos assim. Ela disse que em todos os anos ali que ela esteve dando aula, ela encontrou duas pessoas que queriam ser professores. Né? E ela trabalha lá há muito tempo. Sim. Também, eu imagino que, assim, a pessoa sai do ensino médio, sabe que o professor ganha pouco, e sabe que vão tratar ela igual tratam o professor que ela teve, que não é muito bem, né? Pelo menos não no Brasil. Sim. Então, não anima muito, né? O professor de graduação até trata melhor, né? Nos institutos federais também, em algumas escolas particulares. Os professores de escola pública se lasca demais por causa da cultura que a gente tem aqui. Sim. Ainda no federal, nas instituições federais, você tem uma carreira, né, com uma remuneração melhor, uma condição de trabalho melhor. Infelizmente, isso não reflete, né, na maioria dos municípios e estados da nação. Né? Daí talvez essa questão que talvez os adolescentes, os jovens não se motivam, né, para ir para essa parte da licenciatura. Enfim, é algo a ser superado nesse país. Cara. Professor, o senhor falou aqui um pouquinho da sua jornada acadêmica, né? Graduação, mestrado, doutorado. Agora a gente queria saber um pouquinho como que foi o gancho do IFC. Como surgiu ali para você entrar no IFC? Como você ficou sabendo? Como é que foi Se você se lembra também até do seu primeiro dia, assim, chegando ali. Claro. Não, cara, esses momentos são momentos marcantes, né?
É uma decisão muito pessoal, de família, de planejamento, como tinha comentado, uma decisão de casar. A gente morava em São Paulo, em Campinas, né? A gente, como eu sou do Paraná e esposa de São Paulo, a gente estava numa região muito boa, principalmente nessa área de TI, uma região muito boa, enfim, cultural também muito forte, mas tem outras questões, né? Principalmente o trânsito, a questão da qualidade do ar, né? Muito veículo, enfim. Segurança também, segurança, tem vários aspectos que a gente puxa, mas eu acho que seria legal se a gente encontrasse um lugar mais calmo, até pensando no futuro, de criar filhos, enfim. E eu praticamente não conhecia, eu tinha passado aqui há muito tempo na região, mas só de passagem, eu tinha uns 13 anos, não tinha parado em Balneário, então não conhecia aqui. Passei na BR-101, sentido Rio Grande do Sul, mas não conhecia. E aí em 2012, finalzinho, aquele feriado de 15 de novembro de 2012, a gente ia ser padrinho de casamento de uma amiga, e aí a gente desceu para cá, para conhecer. Quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei muito encantado, assim, com vários aspectos, né? A questão de segurança, a questão da qualidade do ar, né? A qualidade de vida, a questão da praia, tantas outras questões, né? Eu achei muito interessante, né, essa região aqui, falando de Balneário e a região. E aí, como eu estava já, e minha esposa também estava trabalhando já com professores, a gente estava em universidades privadas, mas estávamos com professor, a gente, puxa, é isso mesmo que a gente quer, vamos seguir essa carreira, né, de professor. E aí a gente falou, vamos dar uma olhada de concurso, né, pô, um estado legal, a gente gostou da região, vamos ver se, né, vai ter um concurso ali. E, incrível que pareça, naquele final, mais ou menos ali de dezembro de 2012, o IFSC, né, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, lançou um edital, né, para contratação, para concurso, e aí eu prestei o concurso e passei. Então, eu ingressei no serviço público nesse primeiro concurso do IFSC, né? Na época eu fui para Jaraguá do Sul, campus ali perto de Joinville, né, Jaraguá do Sul, mas o nosso sonho, a nossa vontade era morar para cá, né, morar aqui em Balneário, nessa região. E a gente eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio só no IFSC, e aí a Ana passou no concurso aqui no UFC Camboriú. Ela prestou, né, para a área de matemática, passou. E aí, eles, na época, tava uma transição ali na área, estava precisando de professor de redes, né, algum tinha sido doutorado, estava uma transição ali. E aí a gente viu a possibilidade da cooperação técnica, né? A minha carga horária cabia, né? Do que eu tinha de carga horária de trabalho, dava, né, para fazer essa cooperação técnica, e então houve uma cooperação técnica entre o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense, com o UFC. Então, com um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer, então, esse trabalho, ministrava parte das aulas, parte do período, 20 horas dedicado ao IFSC e 20 horas dedicado ao UFC. E aí, foi bem legal, porque nesse campus que eu estava trabalhando mais com disciplinas mais básicas, né? Como não tinha um curso de computação, eu estava atuando mais como informática básica, programação inicial, né? Para mim, assim, foi fantástico, aprendi muito, assim, principalmente a parte didática, né? Porque você imagina, e ser professor, cara, é um desafio constante, né? Imagina, eu dava arquitetura, né, de computadores, sistemas operacionais, rede, segurança, que são disciplinas mais bem avançadas para né, da área da computação, da engenharia da computação. E aí me vi, né, dando aula, por exemplo, de Office, LibreOffice, por exemplo, né? Cara, para mim foi um choque muito grande, assim, porque como eu dava aula, né, muito para os alunos já eram quase formando, o pessoal então já tinha uma bagagem, parecia que era bem mais fácil, parecia que era mais fácil ensinar naquele contexto. E quando eu cheguei, cara, e comecei a dar aula de informática básica, assim, pessoal, isso aqui é um mouse, né? Botão de mouse, né? E para a gente que é da área, cara, a gente fala, cara, esse conhecimento parece que é simples, né? Mas não é, cara. Isso não é, né? Para uma pessoa que não tem né, esse cotidiano, que não tem computador e tal, né? E aí,
cara, é muito desafiador, cara. Porque na sua cabeça, como você já trabalha há muito tempo com aquilo, puxa, né? A forma que eu ensinei de primeira era para ele aprender, e não é. E aí você tem que se refazer todo dia, tentar encontrar outra estratégia. Enfim, então eu estava nesse contexto de disciplinas básicas. O eixo lá do campus que eu estava era elétrica e mecânica, então os cursos eram nessa linha. Então a informática era mais para dar essa base, né? E quando eu cheguei no UFC, aí sim, eu fui trabalhar com disciplinas da área, né? Aí comecei ali com serviço de redes, a parte de fundamentos de redes, sistemas operacionais, arquitetura, segurança, né? Também dentro do que mais próximo do que eu pesquiso, né? Que é a parte de redes. E então foi muito legal essa experiência, né? E também o contraste do campus. Eu estava num campus bem menor, né? E o UFC, o nosso campus, o campus Camboriú, ele é o maior da rede, né? Do UFC. Então, seja em questão de espaço físico, né? Seja em questão de cursos, de professores. Então, eu estava realmente num ambiente diferente. E aí abre muitas possibilidades, né? Quando você está nesse ambiente também. E aí foi muito legal. Então, eu fiquei 1 ano e meio em operação técnica e fechou basicamente os 3 anos dentro do serviço público, trabalhando 1 ano e meio só no IFSC, depois 1 ano e meio nos 2 institutos, né? E aí surgiu em 2014 um concurso, acho que foi a prova de 2015, e aí eu prestei concurso de novo, eu e a Ana prestamos de novo. A Ana na época era 20 horas e também teve uma vaga para dedicação exclusiva, né? E aí prestamos de novo, e passamos aqui, nós dois passamos aqui, tivemos a possibilidade de escolher o campus Camboriú para estar atuando, né? Então, dentro do nosso planejamento que a gente tinha lá atrás, pensando em mudar de estado, assim, pô, perfeito, né? Pô, conseguimos conciliar aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Que é dar aula, a gente está na parte do ensino, pesquisando, numa região que a gente queria muito estar, né, e morar. Então, a gente é muito feliz, assim, muito realizado, né, por conta disso, né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, Gustavo, assim, um pouquinho resumida a história, né? Não, que maravilha, professor. Muito, muito legal mesmo. E aí, comentando sobre isso que o senhor falou ali, sobre tem que ensinar sobre o Office, etc e tal, teve ali a pandemia, né? Os professores foram mandados para casa para trabalhar em EAD, e daí eu me deparei ali com a minha mãe, né? Que não tinha nenhum conhecimento de TI, tendo que dar aula de EAD. Daí eu Nossa, tive que aprender todas as ferramentas, né, do Office, todas as ferramentas do Google. Aí eu ficava ali direto do lado dela, ensinando a usar as plataformas. E assim, você acha que você entende TI até ter que ensinar um leigo a usar, sei. né? É um desafio. Desafio qualquer um que estiver assistindo a tentar ensinar para sua avó a usar o Facebook. Sei. É Não, verdade, cara. E a não. gente conseguiu ver também a quantidade de pessoas, né, que tem dificuldade com a tecnologia. Sim, A cara. pandemia serviu também para mostrar todo esse lado, né? O É, quanto a gente está defasado, assim, né, na questão de abraçar mais esse pessoal, ajudar ali na questão da a tecnologia. gente que é muito ligado na TI, a gente acha que todo mundo assim entende muito bem, né? A gente sente assim, mas não é. A gente percebe que, nossa, quanta gente que não entrou nesse mundo, né? A tecnologia veio, mas ela não trouxe todo mundo junto. Muita Muitos gente ficou para alunos trás. também, né, Caio? É assim, Com muitos alunos dificuldade de também usar as ferramentas entram online. nos cursos de TI, e não tem uma base em algumas coisas que assim, precisaria ter, né? Uhum. Precisa Sei. porque a gente tem ali no PET muitos cursos e muitos cursos, muitos vídeos para tentar trazer mais informação, para tentar compensar um pouco desse desbalanceamento aí de informação. Sim. O que eu vejo é assim, ó, a gente, nos últimos anos, a gente evoluiu muito para a questão da usabilidade, né? Então ficou muito Uhum. intuitivo você usar, né, por exemplo, o smartphone, né? Enfim, de forma geral, os aparelhos eletrônicos, se pensa muito nessa questão de experiência do usuário, né, da usabilidade, e realmente isso é fácil, né? Até para uma criança hoje, né? Eu pego o meu filhinho de 2 anos, ele mexe no celular com uma maestria, assim, e para ele é muito tranquilo, assim.
parece que ele não, né, vê dificuldade naquilo, porque realmente é fácil, parece que é intuitivo, Taut, de você clicar, de arrastar, né, esse movimento com mão, com gesto, essa interpretação da fala, de você dar comando de voz, ok, isso é legal. Por outro lado, você não entende como que ele funciona. Então, se sair fora daquele padrão, uau, parou de funcionar. Por quê? E qualquer configuração mínima que seja, né, a maioria acaba não conseguindo resolver, justamente por não entender por trás. Então, por trás de como funciona. E aí, a pandemia revelou muito disso, né? A gente, usuário, ok, todo mundo com o smartphone na mão, né? Um tio, uma tia, né? A avó de 70, 80 anos, ok, ela tá ali com o aplicativo, acessando a rede social, tranquilo, porque alguém criou uma conta de e-mail para ela, né? Por exemplo, quando instalou, por exemplo, pegar o Android, né? Alguém teve que criar uma conta de e-mail para ela, que ela não sabe, muitas vezes nem o que é um e-mail, enfim, para ela poder ter então o sistema operacional. Então ela tem um e-mail que alguém criou para ela, alguém criou a conta para ela, né, da rede social, e agora, depois de instalado, ela aprendeu ali, né, com experiência, com o tempo, por repetição, né, clico aqui para fazer isso. Tal. Mas se por algum motivo aquilo tiver uma questão de formatação, algum erro, de precisar reinstalar o aplicativo, se perder as configurações, se alguém não fizer por ela possivelmente não vai conseguir acessar novamente. É verdade. E agora, trazendo um pouquinho mais para a questão, por exemplo, dos cursos de graduação, por exemplo, o que eu percebo muitas vezes é um pouco disso também, que as disciplinas mais teóricas que você vai tentar ensinar os fundamentos da computação, a base da computação, geralmente o pessoal tem bastante, sabe, não vê muitas vezes, não se sentem muito motivados para entender como aquilo funciona por trás. Porque não, ok, a gente tem muita API, né, hoje é arrastar e soltar, drag and drop, tem muito framework pronto, ok, vamos lá. E a gente também está formando, eu percebo assim, muitas vezes, pessoas que estão, claro, têm essas facilidades, mas muitas vezes não entendem como funciona por trás. E aí você percebe assim, um pouco de limitação na hora de criar algo diferente, algo novo, inovar naquilo dali. Porque se você não entende como funciona, é complexo, né, você inovar. Então, eu vejo também dentro, já trazendo para o nível superior, um pouco disso, assim, que também, de certa forma, reflete, né, que vem lá de trás, né, do uso por conta da facilidade, da usabilidade, mas que também reflete depois na hora de você ter que sentar, calcular, analisar, né, fazer simulações, enfim, e ver como realmente a coisa funciona. Geralmente hoje se percebe um pouco de receio, dependendo das áreas, assim, e das disciplinas quando você vai trabalhar, né, por conta disso. A gente percebe isso também, professor, até entre os colegas, né? Sim, Quando entra numa matéria muito teórica, né? Assim, sim. aquela que realmente para você entender a fundo ali como a origem, né, da questão, já não desperta tanto interesse, né? Aquelas Sim. matérias sobre sistemas operacionais, ou quando você tem que aprender como é que o binário funciona, né? Sim. São coisas trabalhosas, mas necessárias, porque o povo só vê Necessário. como trabalho. Trabalho, assim. Sim. Por que eu vou aprender isso, sendo que eu já posso pegar aqui essa linguagem, né? Que ela já tá, eu dou um tab que já faz a linha inteira. Ai, que Sim. maravilha. Aí o cara, pô, vou ter que estudar conversão, base hexadecimal, binário, base octal, para que isso, né? Mas Sistemas operacionais é uma disciplina que eu gosto bastante, pouca gente gosta, né? Isso é bem assim, unânime, assim, eu percebo, mas eu gosto muito de sistemas operacionais. Aí você vai estudar toda aquela teoria ali de gerenciamento de processador, gerenciamento de memória virtual, e todos aqueles algoritmos ali. O pessoal fica assim, pá, cara, você não vê o pessoal motivado, assim, né? Mas aí você vai tentar explicar, por exemplo, você vai pensar, cara, por que seu computador trava, assim, né? Por que o hardware trava? Por que quando você desenvolve um programa, né, às vezes fica muito lento, dependendo da forma de alocação de memória que você faz? Você saberia me explicar por que isso aqui está lento, né? E aí que começa
você percebe que faltam os fundamentos, né? Mas é por conta disso, por causa da memória, tá faltando memória virtual, né? Tá tendo muito acesso a disco, mas por que tão tá lento quando tem acesso a disco? Então, por que se tivesse memória não seria mais rápido? Por que é mais rápido? Então, você percebe que se você começar a fazer muitas perguntas, o pessoal não consegue muito explicar o porquê. Justamente que daí falta o fundamento por trás, né? De entender como a coisa Inclusive, funciona. assim, desde quando eu aprendi esse negócio, eu tive que esperar 3 anos, mas finalmente esse conhecimento me foi útil. Eu estava ali resolvendo ajudando meu pai com um projetinho de programação dele, que ele estava rodando ali o Android Studio, e dele fazia um salvamento de uns dados ali no cadastro, e ele falava assim, por que não está salvando? Né? Por que não está? Aqui tá, os registros mostram que ele deveria estar salvando, mas o salvamento não está aqui. E daí a gente analisou ali e descobriu que assim, como o Android Studio está fritando o seu computador, basicamente está consumindo todo o processamento, e daí como é só um pulsozinho de informação, ele está ali ocupando toda a memória e não está salvando. Porque o Android Studio está consumindo tudo. Sei. Você vê, se você não tivesse esse conhecimento teórico, né, cara? Você não ia saber o que era. Sei. O Caio fez uma análise, que criou uma hipótese ali, mas se você eu não tenho certeza, claro. se você pegar se você pegar o caso dele, se você for aprofundando nas possibilidades que pode ter acontecido ali, são inúmeras, né? Porque você tem inúmeros gerenciamento de memória, o gerenciamento da parte de GS, entrada e saída, da parte, né, de disco, por exemplo, e são algoritmos complexos, né, que rodam essas questões. E aí depende também do sistema operacional que você está utilizando, como que ele faz esses gerenciamentos, né? Então são muitas variáveis que pode estar acontecendo, mas que para quem já tem mais um aprofundamento, você começa a pensar em hipóteses, né? E aí pode ser isso, pode ser aquilo. Você começa a fazer uma investigação de fato, mas você sabe mais ou menos o caminho que você pode ir, né? Então, agora outra coisa é quando você não tem, né, nem sabe nem por onde começar, né? E o fato aqui não é que você precisa saber tudo, né? Mas quando você tem os fundamentos, você começa a descartar hipóteses. Não, isso aqui é pouco provável, muito provável. Então você começa a já ir em pontos mais estratégicos para tentar encontrar o problema. E a gente da computação é isso, né? A gente é formado para resolver problema, cara. Né? O cara te dá um problema e aí você tem que rodar esse algoritmo na sua cabeça, pensando como que isso vai acontecer, né? Como você vai estruturar isso dentro de uma linguagem de programação, e depois você vai ter que pensar em performance, como que isso vai rodar, né? Se é um sistema em tempo real, o que precisa, o que não precisa, se vai rodar, né, na máquina local, se vai rodar na nuvem, aí você começa a pensar na questão de segurança. Veja quantos fundamentos você tem que ter para entregar uma coisa que é estável, que é confiável, que vai garantir a confidencialidade, integridade, né, dos aspectos de segurança. São muitos fundamentos que você precisa pensar, né, e executar para que você consiga fazer uma entrega de um produto, né, satisfatório, né, com o mínimo de bugs possíveis. Né? Enfim, é um desafio, né? É um desafio essa área. Professor, a gente acompanha, né, o trabalho do senhor já há algum tempo, né? E a gente vê que o senhor é bem engajado com eventos de tecnologia para trazer as empresas, né, para a faculdade e tudo mais. Inclusive o ETIC, parece que foi o senhor que teve a proposta de transformar em um evento aberto, né? Quando eu cheguei no campus, ele já tinha ele era aberto, né, de certa forma, assim, qualquer curso, qualquer pessoa da comunidade podia, né, participar, mas a ideia foi a gente levar mesmo, fazer aquele trabalhinho de formiguinha, de começar a procurar as instituições, de tentar procurar parcerias, né, para desenvolver minicursos, para palestras, coisas mais práticas, para mostrar, para exibir, né, equipamentos, coisas do tipo. E eu me identifiquei muito com isso, e eu gosto muito de fazer isso, assim, sabe? De mostrar o que a gente faz, o que os nossos alunos fazem, o que a gente faz com a instituição. Que daí eu percebo um pouco desse gap da questão né, do nosso instituto,
né, e a comunidade ao redor, que muitas vezes não conhece, né, e você percebe muitas vezes que a gente recebe alunos do Brasil todo, né, e muitas vezes a 2, 3 quadras ali do Instituto, a gente não tem, as pessoas não conhecem, por exemplo, que tem um curso de tecnologia, né, talvez um pouco também da história do colégio agrícola. Então, nesse sentido, a gente percebeu um pouco desse gap em relação ao que a instituição tem para oferecer, em termos de curso, em termos de possibilidades, de parcerias, e também a gente de poder mostrar aos nossos alunos, e aí começou a surgir, né, desse movimento, não só para o evento, mas N frutos, né? Aí parcerias para estágio, para convênio, alunos, né, poderem fazer estágios nessas empresas, a contratação. Você percebe nitidamente que nos últimos anos, né, quantitativos de alunos nossos que já logo nos primeiros semestres ali já estão trabalhando, se quiserem, porque tem vaga, tem possibilidade, por conta desse trabalho que eu acredito muito que veio por causa do ETIC, desse engajamento dos alunos, né? E aqui eu faço um parênteses para dizer mais uma vez assim, ó, o evento tem sido o que é justamente por conta do envolvimento dos alunos, são centenas, né? Se você pegar os níveis, né? Você pega o nível técnico, o curso de sistema de informação, o TSI, e os outros cursos também técnicos e de outras áreas que também têm participado, engajado nos hackathons, nas maratonas. Então, é muita gente trabalhando em prol de um objetivo comum, né, que é trazer a comunidade, que é ensinar, que é compartilhar, né, conhecimento. Então, eu penso assim que eu fico muito feliz assim de ver o engajamento. O PET, né, puxa, tem contribuído muito nos últimos anos, né, ali ajudando, dando suporte, a questão dos minicursos, enfim, o movimento institucional mesmo, né? Aqui eu não coloco meu nome, Alexandre, acho que nós, né, enquanto instituição, porque para fazer um evento, ainda mais que o setor público, você envolve muitos setores, né? E aí é muita gente trabalhando para chegar lá, né? Antes de acontecer uma palestra, por exemplo, teve que ter muita gente trabalhando antes, né? Para fazer contratação, contato, enfim, organizar. Então, acho que a gente está de parabéns aí, né, no que a gente tem feito nos últimos anos. Então, acho que tem muito para crescer ainda, né? Mas eu fico muito feliz de ver o avanço e o engajamento dos alunos nesse processo, que é fundamental, né? Você tem um grupo reduzido de professores, né? Mas de alunos você tem um quantitativo bem maior e que juntos, né? A gente tem conseguido fazer muita coisa legal mesmo. E a ETIC, ele se tornou um enorme evento, assim, também de extensão, né? Porque ele abraçou toda a comunidade, assim, era um evento pequeno, quando eu cheguei no IF, e dele cresceu enormemente, né? Com os hackathons, que eu pude participar, ainda durante o técnico, foi uma experiência incrível, por sinal. Sim. E daí eu vi gente de todos os cantos ali do Vale, do Oeste, vindo para cá para participar, né? Nesse último, né, nessa última edição, quando a gente fez, né, uma tentativa também, por causa dos 10 anos do evento, a gente fez um esforço muito maior para tentar fazer algo legal, né, com palestrantes, inclusive, de fora do país, né, trazendo isso também, essa experiência, né, de alguém de uma empresa como o Google, por exemplo, esse movimento de parceria e trabalhando, acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem também, apresentando a região, a questão do turismo, né, que isso é muito legal, de você aproveitar, né, o cara vem para um evento de tecnologia para aprender, para compartilhar, apresentar um artigo, por exemplo, mas também explorar as belezas que a gente tem na região, e a gente foi muito feliz nessa última edição em relação a isso, né, que a gente teve gente do Brasil todo, basicamente, que veio participar, né, muita gente e das mais diversas áreas, de mais diversos estados e cidades aí do país. Foi muito legal essa participação e parceria com a Secretaria de Turismo, né, para mostrar a região, enfim, foi bem legal. E cada vez mais, né, professor, a gente está conseguindo mais visibilidade, né, que isso é muito bom para o campus e para toda a comunidade em geral, que movimenta a economia também, né, questão do turismo e tudo mais, igual o professor comentou. Professor, outras atividades também que o senhor está envolvido, a gente ficou sabendo aí de umas incubadoras, né, que tem interesse agora no Instituto. Contextualizar assim um pouquinho para o pessoal aí, como é que Sobre essa história aí do IFC Cria, né? Do IFC Cria, sim. A gente,
a pandemia, né, ela foi muito pesada e está sendo ainda, né? A gente está nessa fase, né? Ainda bem que a vacina está aí, está ajudando bastante, né? Enfim, mas o trabalho 2020, né? Principalmente 2020 e esse começo de 2021 ele foi muito denso, muito tenso, assim, né? A gente teve que recriar todos os fluxos, né? Basicamente para uma instituição, né? Que de quase 70 anos, né, no nosso campus aqui presencial e para o remoto, literalmente da noite para o dia, literalmente, naquela segunda-feira de 16 de março do ano de 2020. E aí a gente estava ali com a demanda enorme de trabalho, mas mesmo assim a galera já estava trabalhando muito mais do que as 40 horas por semana para dar conta de tudo isso. E mesmo assim, docentes extremamente corajosos, assim, cara. Eu fico muito emocionado quando eu falo isso, assim, porque a demanda já estava muito grande e surgiu essa oportunidade da gente submeter 2 projetos principais, né? O primeiro foi do Lab Maker, né, que é o Espaço Maker, o edital 085 da CETEC, que foi lançado. Esse, por baixo, teve um envolvimento de mais ou menos 35 servidores, docentes e técnicos administrativos, para criar a proposta. E a gente Muita gente, hein, professor? Muita gente, engajado, assim, sabe? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa, assim. Compartilhamos o documento lá, todo mundo trabalhando, e reuniões, e a gente escreveu em tempo recorde, assim, submetemos, vamos agraciar dentro do UFC, de ser a proposta, né, em primeiro lugar, e a gente recebeu um recurso grande, assim, para a compra de CNC, impressoras 3D, scanner 3D, uma gama de equipamentos legais para desenvolver essa questão maker dentro do campus. Então, isso foi esse primeiro movimento, e logo já de imediato a possibilidade de trazer um incubador, que já era um sonho antigo nosso de trabalhar aqui, e aí também os docentes se uniram ali, os docentes da área de informática, para escrever esse em particular da incubadora. E aí a gente submeteu tanto internamente para o órgão de fomento, né, o que a reitoria no estado de recurso, e também depois para um órgão de fomento externo, que a gente conseguiu mais recursos, e agora um segundo recurso também, né, que está vindo para, então, a incubadora. É uma incubadora tecnológica e uma incubadora social, né, divide o mesmo espaço físico, mas são propostas diferentes. Qual é a fase que a gente está agora? A gente está na fase de finalização da estrutura física, né? Né, a gente conseguiu containers, também a gente tinha um espaço que foi reformado, mas também uma outra estrutura paralela com containers, está no processo já de finalização. E agora, nesse processo, ali o professor Ângelo, né, que está coordenando esse processo do IFCRIA, está com o edital aberto, inclusive, né, com essa parte de conscientização, de trazer essa questão do empreendedorismo, essa parte de pré-incubação, fazendo esse trabalho ali com o grupo para começar, então, trazer os estudantes, né, para essa parte de incubar, de inovar, enfim. Então, a gente está muito feliz, cara, porque mesmo com o desafio da pandemia, a gente conseguiu trazer essas 2 propostas, né, e a gente sabe que vai render muitos frutos, assim, né? Maravilhoso, professor. São 2 Muito propostas, legal. assim, incríveis mesmo, né? Sim. E, professor, Tomara que bastante aluno se engaje, professor, nos projetos, né? Para a gente conseguir cada vez mais ter mais fomento de fora, né? Para Sim, contribuir. muito disso, assim, se houver um envolvimento, né, dos alunos e começar suas ideias, suas startups, né, a gente consegue cada vez mais agariar recursos para esse órgão de fomento, né, e conseguir avançar e ter mais bolsas e ter mais recursos e suporte para que o pessoal empreenda, né, tenha suas empresas. Eu acho que a gente está no estado que está numa fase, né, crescente de inovação, então acho que a gente tem que aproveitar aí essas oportunidades. A gente da área, assim, né? Eu, Caio, a gente fica muito feliz, assim, ver o engajamento dos professores, né? O senhor, né? Que é um exemplo, assim, Sim. para a gente. Que legal. Pô, né? Que Muito, legal. muito gratificante, professor. Muito legal mesmo. Show. Bom, pessoal, então a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Quero agradecer aqui o professor Alexandre, que veio compartilhar aqui conosco a sua história, junto com do UFC.
Professor, muito obrigado pela presença aqui conosco. Queria saber se o senhor queria deixar algum recado aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Se o senhor quiser deixar ou passar algum contato também para eles tirarem alguma dúvida, alguma coisa. Claro. Primeiro, obrigado, Gustavo, Caio, e em nome de vocês, a toda a equipe do PET, né? Sou satisfação e honra mesmo poder conversar um pouquinho com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí da história, de toda essa caminhada até aqui, né? E o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte, né? Desafios é o que nos move, pelo menos eu entendo assim. E aí, né, a gente pode ter pessoas nos assistindo, né, que estão em fases diferentes da vida, né? Mas independente das circunstâncias, sempre vale a pena você continuar e persistir, né? Para quem está assistindo agora, por exemplo, é um motivo certo de alegria de saber que a gente está passando por essa pandemia, né? Muita gente, né, a gente perdeu, né, pessoas que a gente amava, né, nessa caminhada, mas a gente continua aqui. Então, o recado é persiste, insiste, né, nos sonhos do projeto. A vida muitas vezes nos apresenta situações extremamente complexas, desafiadoras, mas eu penso muitas vezes quando estou hoje, né? Eu acho que durante o podcast a gente conseguiu de certa forma colocar alguns pontos assim, trajetória da minha vida. Eu fico imaginando onde eu saí, onde eu estava, né? E onde eu estou, né? Claro que ainda não é o fim, é o caminho, mas eu fico imaginando se eu tivesse desistido né, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, né? Então, eu deixo esse recado, né, para que todos, e em particular os nossos estudantes, o desafio que é a graduação, que é algo novo, muitas vezes, algo inédito, que exige de você uma gerência melhor, principalmente de tempo, de ter que fazer escolhas, né, de ter esse domínio próprio em relação àquilo que você tem que fazer, né, aquilo que precisa ser feito, para dar conta, né, da demanda do estudo. Muitas vezes conciliar isso com trabalho, com família, para aqueles que são pais, mães, enfim, né, o que cuida, né, de alguém da família, enfim, você tem N desafios ali, mas independente do tempo e de onde você começou, cara, só continue, entendeu? Não pare, porque vai valer a pena. Eu creio muito na lei da semeadura, tudo que você planta, você colhe, então continue plantando bem, continue fazendo certo, não negocie princípios, lute até o final, que o resultado chega. É isso aí. Maravilha. Ô, professor, grandioso. Já pensou em escrever um livro? Então, cara, eu já tá no meu projeto. Já. Eu tenho livro técnico, né? Mas eu penso alguma coisa um pouco nessa linha assim de contar um pouco da história da vida. Já passei muito perrengue nessa vida, cara, mas eu sou muito grato a Deus assim, conseguir acho que a inteligência emocional para superar os obstáculos, assim, e, de certa forma, eu sempre falo para a galera, assim, né, cara, a sua dor, depois de curada, né, depois de fechada a sua cicatriz, ela pode ser remédio para outra pessoa, né, que está passando por uma situação parecida. Então, a gente já ajuda de alguma forma, em curso, algum treinamento que a gente dá para casais, algo do tipo, mas talvez um livro saia aí uma hora, tiver um tempinho para escrever, contando um pouco mais detalhes dessa caminhada, que para mim foi bem hard, assim, mas eu estou feliz, acho que a gente está avançando muito e vendo os frutos, assim, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, por exemplo, ver alunos caminhando, crescendo, desenvolvendo, que para a gente, cara, a alegria do resultado nosso, do nosso trabalho, não é o financeiro, entendeu? O financeiro faz parte do processo, mas a alegria, cara, de alguém que ensina é ver aquele conteúdo fazendo sentido e o cara pegando aquilo, convertendo aquilo em algo diferente, inovando, ajudando outras pessoas. Claro que naturalmente isso vem uma recompensa financeira, mas como aquilo pode impactar e mudar a vida de alguém, cara, isso é a melhor retribuição que você pode ter, né? Que aí é o seu legado, né? Diferente de herança, né, cara? O legado você deixa nas pessoas, né? Não para a pessoa. Porque você deixa uma herança, o cara destrói isso em talvez uma semana, mas o legado você deixa dentro dela e o que ela pode depois deixar para outras pessoas é o que realmente é legal, né? Então, acho que o nosso resultado enquanto professor e constituição é ver vocês formando e
crescendo, se desenvolvendo. Acho que isso é muito legal, cara. Ah, professor, maravilha.